Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É pela graça de Cristo Jesus que nos alcançou que nós estamos vivos e podemos hoje ler a sua palavra. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulos 1, 2 e 3. Vamos iniciar então a nossa leitura, Ezequiel capítulo 1. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar. Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada de forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito, tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas casas eram semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás tinham cara de águia. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro por entre os seres viventes. E do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como o berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros
estavam repletos de olhos ao redor, e quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima das cabeças destes seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobriam o corpo. Então, eis que ouvi o barulho provocado por suas asas. Quando voavam, faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbada que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Ezequiel, capítulo 2. Então, eis que ele me disse: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. E ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu te estou enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz Yahvé, o soberano Deus. Sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não te dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. E tu, ó filho do homem, não temas essas pessoas, nem te assustes com suas palavras. Não te intimides, ainda que sarças e espinheiros te cerquem e habites entre escorpiões. Não temas as suas respostas nem questionamentos.
tampouco te apavores ao ficares diante desse povo revoltoso. Portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra, tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer não te deem atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Contudo, tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, não sejas como este povo insubmisso. Abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Em seguida, olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção, e eis que ela trazia consigo um sefer, o rolo de um livro escrito. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e em ambos os lados do rolo estavam registradas palavras de lamento, pranto e muitos ais. Ezequiel capítulo 3. E ele me disse mais: Filho do homem, come tudo quanto está neste livro, depois vai pregar à nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer, e acrescentou: Filho do homem, alimenta-te desde o livro que estou te dando e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi, e eis que seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: Filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes as minhas palavras. Afinal, não estás sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas sim a casa de Israel. Também não irás a muitos povos, de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possas compreender. Se eu te enviasse a estes, com toda certeza te dariam muito mais atenção e te ouviriam. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim, não os temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato sejam uma nação rebelde. E continuou dizendo: Filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi, ouve-as atentamente. Vai encontrar-te com os desterrados e cativos, com a tua própria gente, e tu lhes pregarás e lhes anunciarás. Assim diz Yahvé, o soberano Deus: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me conduziu, e ouvi detrás de mim uma voz poderosa que exclamava: que a glória de Yahvé, o Senhor, seja louvada em sua habitação. E ouvi o grande ruído das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras, e atrás deles o forte barulho das rodas ao lado deles, e o som de um estrondo impressionante. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Em seguida, parti e cheguei aos despatriados, que viviam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência.
quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso tu não o tenhas advertido quanto ao pecado que cometera. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Se, porém, tu orientares o justo para que não peque, e te der ouvidos e não voltar à prática do pecado, com toda certeza esta pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência, e tu livraste a ti mesmo desta culpa. E assim, a mão de Yahvé esteve ali sobre mim, e ele ainda me ordenou: levanta-te e parte em direção à planície, e lá no vale falarei novamente contigo. Sem demora, me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que contemplei junto ao rio Quebar. Diante da sua presença, caí com o rosto em terra. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te. Porquanto, ó filho do homem, serás amarrado com cordas, ficarás preso e não poderás sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua apegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio e não consigas repreendê-los, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Todavia, quando chegar o momento de eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, o soberano Deus. Quem desejar ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois essa gente é mesmo parte de uma casa amotinada. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Ezequiel, capítulos 4, 5 e 6. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue te abençoando. Um abraço.